presidente. Cumprimento o senhor Marcelo, agradeço o fato de ter acatado o convite da comissão. Senhor Marcelo, na exposição, o senhor disse que existe, né, um trabalho do Google, do YouTube também, de retirada. Na verdade, o senhor não falou em retirada, o senhor falou para dar menor alcance, acho que foi essa a terminologia que o senhor utilizou, a material duvidoso, né? A pergunta que eu faço é: quem define que material é duvidoso? Dentro do Google, eu não sei se tem a equipe do Google, a equipe YouTube, mas independentemente disso, quem define que material é duvidoso? E aí já uno essa indagação à questão da Covid, né? O senhor falou que vários vídeos foram retirados, vídeos que de alguma maneira eram contrários às orientações. Eu não sei se foi só no Twitter, mas se também aconteceu no YouTube e no Google. Acho que no Google não teria como, mas no YouTube. Vídeos de médicos também foram retirados? Eu faço essa pergunta pelo seguinte: eu estou acompanhando a doença nas pontas, né? Conversando com médicos, com pacientes, até pelo trabalho, né, como parlamentar. E existe uma divisão bastante significativa na própria comunidade médica, né? Alguns que seguem aquela linha de orientação do ministro Mandetta: olha, fique em casa, espere ter sintomas graves e só aí vá para o hospital. E outros, que me parecem os mais corretos, que dizem o seguinte: quando começarem os sintomas, já busque ajuda, né? E aí tem médicos trabalhando com anti-inflamatórios, outros com antibióticos, outros com vermífugos. E notícias recentes me chamaram muito a atenção, de vídeos de médicos, professores, inclusive, serem retirados das plataformas, por força de um discurso, vamos dizer assim, dominante da própria OMS, que vai na linha do discurso do ministro Mandetta, que eu respeito, porque eu sei que a ciência nunca é uniforme, mas me parece equivocado. Então, eu queria entender, quem é que define que material é duvidoso? Como pode ser democrático, né, se é que aconteceu, um profissional de saúde ser cerceado em narrar a sua experiência prática no tratamento de pacientes? Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, conjunto de indagações. Aí, mudando um pouco o foco, eu entro na seara da monetização, dessa... Não sei se a palavra é só monetização, mas das formas que as pessoas, as empresas têm para ganhar dinheiro ou para arrecadar dinheiro por meio, né, do YouTube, até onde eu sei, não sei se existe essa possibilidade no Google também, talvez tenha alguma forma de pagamento mediante Google, e aí peço que entenda a minha ignorância nessa parte. Eu queria entender melhor, né, as formas das pessoas, das empresas ganharem dinheiro por meio das duas plataformas que o senhor representa hoje, como as próprias plataformas lucram com isso. E aí eu queria saber se existe um trabalho interno para evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de crimes, tá? Vou falar especificamente da lavagem de dinheiro. Quem estuda o desenvolvimento, né, da lavagem de dinheiro, quando eu digo desenvolvimento, é a teoria em torno desse crime, sabe que esse tipo penal nasceu para coibir o tráfico de drogas. Então, no primeiro momento, apenas o dinheiro oriundo de tráfico poderia ser alvo de lavagem. Depois veio o que a gente chama de segunda geração da lavagem, onde um grupo fechado de crimes, né, poderiam dar ensejo à prática de lavagem. Então, o dinheiro advindo de sequestro, dinheiro advindo de extorsão, que tem a extorsão mediante sequestro, mas outros tipos de extorsões, dinheiro advindo de corrupção, poderia ser objeto de lavagem. A terceira geração, que o Brasil acabou adotando em 2012, prevê que qualquer tipo de ilícito antecedente pode dar ensejo à lavagem. E pelo que eu estou avaliando, ainda não chegou, não tem uma teorização em torno disso, mas já tem algumas ações práticas, que eu não quero dizer que sejam justas, tá? O fato de ter uma mega operação, de ter uma investigação, não significa
que haja justiça no fato concreto. Mas, em tese, já existe o que a gente pode chamar de uma quarta geração da lavagem de dinheiro, onde os agentes da repressão estão, vamos dizer assim, voltando os olhos, né, para essa forma de ganhar dinheiro por meio das plataformas, né? Quando a gente vai estudar as cartilhinhas de prevenção à lavagem, você tem todo um trabalho na área de obras de arte, né, na área de sistema financeiro, na questão de jogos de loteria, né, e, por enquanto, não existe uma tratativa, né, das plataformas. Então, eu queria saber, as plataformas já estão atentas, né, a essa quarta geração da lavagem de dinheiro e já estão desenvolvendo ferramentas ou normativas de compliance para evitar serem utilizadas, né, como meio para a prática de lavagem? Então, eu queria saber como é que estão as discussões, se é que há, nessa seara. Então, é o segundo conjunto de indagações. E o terceiro ponto, que é algo que me preocupa muito, que tem a ver com a privacidade, né? Eu já tinha como certo que quando você faz uma busca no Google, vou dar um exemplo, você quer adquirir um vestido florido, né? Então, vestido florido. É imediato, 5 minutos depois começam a aparecer materiais publicitários, né, de lojas, de sites que têm o vestido florido. Mas eu percebi, de um tempo para cá, e aí não sei se é coincidência, que quando você fala alguma coisa no WhatsApp, isso também tem acontecido. Então, não é que a pessoa não vai no Google e busca vestido florido. A pessoa conversa com uma amiga e diz, olha, eu adorei seu vestido florido, você pode me dizer onde é que eu posso achar um parecido? E esse material começa a aparecer. Então, eu queria entender, né, como é que é isso, né, de você fazer uma busca, de você travar um diálogo com uma pessoa determinada e, de repente, publicidade envolvendo aquela terminologia aparece no teu, geralmente no celular. Né? Eu queria saber como é que é isso, porque isso traz uma preocupação em termos de intimidade. Porque, enquanto é material publicitário, a gente se preocupa mais com as camadas vulneráveis, as crianças, as pessoas com alguma deficiência cognitiva, que podem ser, de alguma maneira, induzidas. Mas, se eles estão, né, se vocês estão acessando para fins de publicidade, podem estar também acessando para outros fins. Então, eu queria ouvi-lo a esse respeito. Seria isso, com os meus agradecimentos. Tá bom. Obrigado, deputada. Vou tentar abordar todos os temas de forma mais objetiva possível. Bom, sobre a questão do conteúdo, né, do conteúdo duvidoso ou não, como é que isso é determinado? Realmente determinar o que é um conteúdo duvidoso ou prejudicial é um desafio, né, principalmente em razão da ampla variedade de vídeos que existem no YouTube, né? Por exemplo, só também, de novo, para tangenciar, né, a nossa conversa, por minuto, são subidos na plataforma mais de 500 horas de vídeo, né? Então, é uma quantidade enorme, tá? E exatamente para dar conta, né, dessa quantidade enorme, né, a gente utiliza de máquina, mas a gente também utiliza, né, do fator humano para dar essa contextualização. Então, a gente conta com avaliadores externos, tá, espalhados no mundo todo para fornecer informações importantes sobre a qualidade desses vídeos também. E esses avaliadores, eles se baseiam em diretrizes públicas para orientar o trabalho deles. Tá? Então, assim, cada vídeo é avaliado, né, e recebe aí 9 ou mais opiniões diferentes em algumas áreas importantes, eventualmente aquelas que exigem especialistas na área, né? Acho que a senhora trouxe a questão da Covid, né? Para conteúdo relacionado à Covid, a gente tem seguido as orientações da OMS, né, que é uma organização mundial, global, assim como as nossas plataformas, porque a gente precisa, senão, imagina ter uma orientação para cada
vou ser até mais específico, você imagina se a gente tivesse que ter uma orientação para cada um dos 27 estados do Brasil sobre cada conteúdo que subisse na nossa plataforma. Ia ser humanamente, né, e até tecnologicamente impossível. Mas a gente usa também as orientações das autoridades públicas locais. Tá? Então, a gente faz um balanço dessas duas orientações, no caso aí específico da Covid. Tá? Baseando no consenso, né, que vem dessa colaboração desses avaliadores, aí a gente usa sistema de aprendizagem de máquina, né, testado para construir um modelo que aí vai auxiliar nessa revisão diária, tá, dessas inúmeras horas de vídeo que eu falei, para encontrar e coibir ou diminuir, né, a disseminação desse conteúdo que eventualmente seja duvidoso ou até, se for no caso, prejudicial e infringir as nossas políticas, a gente retirar. Né? E ao longo do tempo, né, a precisão desses sistemas, eles só tendem a melhorar à medida em que a máquina tende a aprender mais com cada vez que ela avalia mais conteúdo. Tá? E assim, até tem um outro aspecto também, que é no desenvolvimento das nossas políticas. Tá? A política também não é desenvolvida só internamente sobre o ponto de vista do Google. Né? Essa política ela também leva em consideração, tá? Tem uma escuta ativa da sociedade, até para a gente determinar que tipo de conteúdo ou que tipo de comportamento pode ser autorizado ou não a ser publicado na plataforma, tá? Então, assim, a gente escuta muito a academia, a gente escuta muito a sociedade civil, né? E a gente escuta muito o usuário também, né? Tem uma, até sobre essa questão que a senhora falou de diminuir, né, a quantidade ou não de vídeos, né, de dar relevância ou não. A gente percebeu, por exemplo, no ano passado, que assim, tinha muitos usuários que começaram a reclamar assim, eu vou no YouTube e procuro assim, como fazer um cookie, ou como fazer um bolo, né? E aí o usuário passava toda vez, ele vai lá, faz o seu bolo, etc e tal, queria fazer um bolo, fiz, volta para utilizar a plataforma para outros fins, mas aí está sempre aparecendo um vídeo sobre fazer o bolo, sobre fazer o cookie, mas a pessoa já fez, né? Então, tem vários tipos de conteúdos também e vários tipos de sinais que a gente leva em consideração, né, para balancear o que deve realmente ser recomendado ou não recomendado e baseado nessa escuta, como eu falei, da sociedade como um todo, né? Questão da monetização, né? No caso específico do Google, a gente tem um programa, né, o programa de parceria do YouTube, que é o que possibilita o usuário a monetizar o seu conteúdo. Tá? E de forma bem objetiva aqui, a gente tem alguns critérios. Quais seriam esses critérios para que esse conteúdo possa ser monetizado? Tá? Primeiro, seguir todas as políticas, a gente também tem política de monetização no YouTube. Tá? O segundo é ele ter mais de 4.000 horas de exibição pública válida nos últimos 12 meses. Tá? O terceiro critério é ele ter mais de 1.000 inscritos. Tá? E todos eles, né, precisam estar em conformidade com as nossas diretrizes da comunidade também. Tá? Porque, enfim, se é um conteúdo que já infringiu alguma dessas diretrizes da comunidade, também, ele pode perder esse que a gente chama de recompensa, né? Que é uma coisa valiosa, que é poder monetizar o seu conteúdo, né? Deixa eu ver se eu anotei. Sobre a questão de lavagem de dinheiro, né?
enfim, isso é algo que sim nos preocupa, né? A gente até vou dar um passo atrás, né? Agora que eu vi aqui, a senhora perguntou também como é que a plataforma se remunera, né? Até porque nossos serviços são gratuitos, né? Você pode abrir um Gmail de forma gratuita, você faz a busca também gratuita, né? Você cria um canal no YouTube também de forma gratuita, você pode usar nosso serviço de armazenamento na nuvem, o Google Drive também gratuito. E o que possibilita, né, a disponibilização dessas ferramentas todas de forma gratuita? É a publicidade, né? Então, é a publicidade que mantém, que possibilita, né, que todos esses serviços sejam prestados de forma gratuita. E a gente tem uma rede, então, né, de pessoas que fazem uso das nossas plataformas de publicidade e a gente serve essa publicidade em vários canais. Bom, assim como no YouTube, também existem regras para que você possa participar, né, seja como o seu conteúdo possa receber publicidade, né, ofertada pelas nossas plataformas, como para você também utilizar dessa plataforma, eventualmente, para fazer publicidade do seu produto. Tá? E essas regras também são bastante rígidas e até para prevenir, né, questões como as quais a senhora levantou, nós temos regras e barras, né, rígidas sobre quem pode utilizar, quem pode anunciar e quem pode receber esses anúncios, tá? E só a título também de exemplificação, lá em 2019, a gente removeu quase 3 bilhões de anúncios que infringiram essas políticas. Tá? Então, eventualmente, sei lá, anúncios que não estão em conformidade, que trazem, por exemplo, algum tipo de discurso de ódio, né, ou infringem alguma política específica nossa, como, por exemplo, você fazer anúncio de armas, que não é proibido. Tá? A gente também encerrou, ao longo do ano passado, 1.2... Oi? Não, pode continuar, para concluir só, Marcelo. Mas tá. A gente encerrou 1.2 milhões de contas e a gente tirou anúncios de mais de 21 milhões de páginas na internet, tá? E do lado das pessoas que querem anunciar, tá? Ou utilizar dessa rede de anúncios, só aqui no Brasil, no segundo trimestre desse ano, das pessoas que aplicaram para utilizar essas plataformas de anúncio, apenas 1/3 foi aprovada. Então, a gente tem uma barra muito alta, né, para que tipo de usuário pode usar essas plataformas. E aí, a última questão, que é a questão da privacidade, que eu acho super importante, isso é uma questão também que, para a gente, assim como a desinformação é primordial no Google. E aí, deputada, eu convido a senhora, se a senhora tem uma conta no Google, a olhar o seu perfil, né? Porque a filosofia do Google é que os seus dados precisam, os dados são de direito do usuário. Tá? Então, a gente disponibiliza um painel para que cada usuário saiba exatamente que dados estão sendo coletados nas nossas plataformas, de que forma que esses dados estão sendo coletados, tá? E a gente também possibilita que o usuário retire esses dados de lá, tá? Ou até mesmo pause a coleta desses dados. Tá? Só para terminar aqui, deputado, eu sei que já estourei meu tempo, mas se você for na sua conta de Gmail, do seu lado direito, em cima, onde vai estar o seu avatar, ou o nome, ou a letra do seu nome, você clicar lá, você consegue ir na sua página, e lá você vai ter esse painel sobre os dados, enfim, se tiver alguma dúvida, a senhora pode me procurar, que eu posso explicar mais depois. Obrigado. Presidente. Com a palavra, Janaína. Deputada Janaína. Muito rapidamente. Eu entendi essa questão dos dados que o senhor falou, mas, assim, e quando a gente faz uma busca que não tem nada a ver com os nossos dados, entendeu? Por exemplo, você manda no WhatsApp alguma coisa dizendo, eu quero comer comida indiana, e aí, de repente, começa a clicar, né, sobre restaurante indiano. Eu acho que isso não tem a ver com os dados. Né? Por que isso acontece? É isso que eu queria entender. Desculpa, deputada,
Mas aí a senhora está falando sobre um comportamento relacionado a uma outra plataforma, né? Eu posso lhe explicar como é que funciona essa coleta quando você faz uma busca no Google, né? Ou quando, como eu falei, por exemplo, quando você faz uma busca no YouTube. Numa troca de mensagens numa plataforma que não é a nossa, eu infelizmente, eu não consigo explicar como se dá essa questão dos dados. Deputada Janaína. Por exemplo, só um minutinho, presidente. Quando é no YouTube, concluir mesmo, que já então tem 19 natural. minutos, deputada. Tá, não, tudo bem. Se alguém puder perguntar isso, quando é a busca no YouTube ou no Google, se é natural a gente ficar recebendo, é isso que eu queria entender. Bom, vou tentar endereçar a pergunta da deputada Janaína sobre a questão dos dados. Então, vamos lá. Uma vez, deputada, a senhora estando logada, né, e feita uma pesquisa, por exemplo, na busca, esses sinais são captados como sinais de interesse. Então, vou lhe dar, e aí, a partir daí, por que esses sinais são captados? Para que a experiência na plataforma seja sempre a mais positiva e mais assertiva possível. Vou lhe dar um exemplo concreto meu, né? Eu gosto muito de rock, eu gosto de uma banda que chama Pantera, né? Então, toda vez que eu vou no YouTube, eu espero que quando eu procuro Pantera, ela não me venha nem com, sei lá, o Animal Pantera, com vídeos do Animal Pantera, e nem com, sei lá, vídeos da Pantera Cor-de-Rosa, porque ela já entendeu, né, através dos sinais das minhas buscas, de que o meu interesse na palavra Pantera está relacionado com a banda de rock Pantera. Esses dados, a forma como esses dados são coletados e quais dados são coletados e quais são esses sinais, isso está à disposição de todos os usuários, né, nesse painel de controle que eu lhe falei da sua conta do Gmail, em que você pode pausar a coleta desses dados, entender quais são os dados que foram coletados, e inclusive excluir esses dados.